Edna Maciel, seja bem-vinda à primeira-dama. Deu um balão na quinta, um balão na sexta. Que isso, quinta? Não, foi. amigo. 2 dias. Aí, sexta-feira. E aí ficou. Ou não foi? Todo dia testemunho aqui. Sexta-feira. João Magalhães está subindo só nas 4 aqui. Na sexta. Na sexta, meu querido. Que eu saiba, eu não sei não. Então foi na quarta. Foi 2 dias nessa semana passada. Dá uma olhada lá no portaldia.com que você vai ver a minha imagem. Vamos lá. Rafael, bota aí o nosso quadrado aí para... Sou claustrofóbico, não posso ficar nesse aperreio, não. Isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu amigo Rafael aí tá triste, o Flamengo perdeu. A tristeza é danada, né? O cara aqui suando. Olha, vamos começar aqui. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Falei com o Eliezer, ainda não falei ainda hoje. Edna Maciel já falei. João Itácio durante o programa. A pau patriota tá danado, viu? Quando não é o povo desistindo, é a justiça dando um chega pra lá, viu, Eliezer? É exatamente isso. Olha o Dom Lote, coitado. Quis até recorrer, mas não teve como, né? Agora um detalhe aí que eu coloquei, antes da gente ir para a primeira reportagem, até para tratar desse assunto aí, é o seguinte, mas é uma questão relacionada à formação da chapa, só ter sido dado o resultado agora, já às vésperas da eleição, demorou demais, rapaz. Douglas, boa tarde a você e aos telespectadores, aos colegas. Em alguns casos, a justiça acaba sendo um pouco morosa, mesmo com um esforço especial para o momento, para apurar as ações relacionadas à eleição, mas é importante lembrar que cada candidato, antes de se formalizar, de buscar o seu registro, precisa ter certeza que não tem nenhuma pendência, porque dificilmente essa pendência vai passar em frente. A justiça pode até demorar, mas em caso de alguma inconsistência, age, coloca ali, se for necessário, algum impedimento em cima da candidatura. Infelizmente esses casos acontecem, Passa aí, portanto, por um cuidado que cada candidato, cada partido deve ter antes de lançar os nomes para o pleito eleitoral. Agora, essa questão aí que o Eliezer colocou, quer dizer, também é preciso ter esses cuidados, também. Sabendo que os prazos são muito rápidos, a justiça eleitoral, são prazos curtos, precisa ter o máximo de cuidado para não... O senhor está fazendo alguma soma aí? O senhor quer falar, senhor Tasso Cruz? Sobre essa soma que o senhor está fazendo ou só mais tarde? Eu estava calculando aqui a quantidade de desistências que nós tivemos na chapa do extinto PEN, agora Patriotas. E é preciso, Douglas, observar, o candidato Gustavo Henrique tem feito uma agenda muito intensa, dos candidatos majoritários. Nós tivemos 3 candidatos a vice, o candidato ao Senado enfrentando dificuldades, ou seja, é um problema sério na captação desses candidatos do extinto PEN, agora Patriota, Então, parece que não houve ali um equilíbrio, um filtro adequado na escolha, na seleção desses nomes, porque é incomum, Douglas? Eu não me lembro de um partido ter tantos problemas na chapa majoritária como o Patriota teve nessa eleição. Aí no caso, Edna, o problema nesse caso aí não foi nem como foi o caso da vice, não foi uma desistência da vice, não foi uma desistência do Dom Lote. Teve esse problema detectado pela Justiça Eleitoral. Ele, inclusive, o João trouxe a informação, conversou com ele consultou os advogados disseram, olha, por conta do prazo, dificilmente a gente consegue reverter. A decisão é reversível, João? A decisão é reversível. Não teve prazo, Dá para corrigir. Agora, prazo não tem, Edna, e aí termina se prejudicando, Quer dizer, de um lado, nós tivemos a desistência, agora esse problema. É bom botar aí nessa agenda do candidato Gustavo Henrique aí, uma sessão de peão roxo aí, mas esse negócio segura até a eleição, viu? Eu fico observando toda essa problemática e que envolve a justiça eleitoral também, e envolve prazos, mas eu acho que o principal problema está mesmo dentro do partido e os candidatos. São as decisões que têm que ser tomadas com antecedência. Como você mesmo disse, existe prazo para tudo. Eu fui outro dia no TRE, estava vendo como são 1000 detalhes para você fazer uma candidatura. Você tem que estar com tudo kit, tudo em cima, como a gente diz no popular. Então, assim, será que não houve tempo para ver isso? Para mim, tudo se resume na questão política, Douglas.
É tudo a questão política, porque todo mundo sabe dos prazos, todo mundo sabe o que tem que fazer em relação às candidaturas e todos os problemas que podem surgir. Então, eu acho que aí houve um vacilo também. E na questão política mesmo, porque é ela que define tudo, né? Os partidos e os candidatos, as coligações ou as federações acabaram, eu acho que essa é também uma realidade dessa eleição, é mais um diferencial dessa eleição. Nós estamos há poucos dias das eleições e muita coisa ainda está sendo resolvida de última hora. Olha, as tropas federais que vão reforçar a segurança em 85 municípios piauienses, né? Então, a gente sempre tem aquela expectativa, quantos municípios, né? Normalmente, o número de municípios que solicita é maior do que o que a Justiça Eleitoral realmente concede. Vamos acompanhar a Eda Maciel trazendo todos os detalhes de como vai funcionar esse esquema de segurança, que é um esquema de segurança extra. Porque tem Polícia Militar, Polícia Federal, tem Polícia Civil, não é? Tem Polícia Rodoviária Federal, mas tem também, nesses municípios que ainda vai mostrar, o reforço das tropas federais. A solicitação de reforço de forças federais feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, a fim de garantir a tranquilidade dos eleitores e eleitoras no livre exercício do voto e a normalidade da votação nas 26 zonas eleitorais do Estado, foram realizadas em concordância com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. 85 municípios receberão um reforço no dia 2 de outubro. Em todo o país, foram autorizados o envio de tropas para 561 localidades. O estado do Piauí é o terceiro no país em relação ao número de municípios que vão receber as tropas federais, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com 167 municípios, e o vizinho estado do Maranhão, com 97. A região de Picos é a que mais recebe tropas. Ao todo, são 7 cidades: Picos, Geminiano, Dom Expedito Lopes, Santana do Piauí, Uauferraz, Aroeira do Itaim e Paquetá. A Operação Eleição está já pronta, de todas as instituições, da Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Civil, Guardas Municipais, cada uma dentro da sua atribuição, mas está tudo pronto. A Polícia Militar, por exemplo, vai utilizar 5.100 homens na Operação Eleição, quase o total do efetivo. Assim como o bombeiro militar vai utilizar na faixa de 150 a 200 homens também. Em relação ao Exército, o planejamento é próprio deles, mas já está tudo certinho. O coordenador do Comitê de Segurança das próximas eleições reconhece que o acirramento entre candidatos e eleitores é uma preocupação e alerta para o que pode e o que não pode em relação à segurança no dia do pleito, bem como as providências para quem não cumprir o que a lei eleitoral exige. A pessoa vai chegar lá, vai se inscrever, vai deixar o celular, vai realizar seu voto e não pode conduzir o celular até aquela urnazinha do local que vai ser preenchido o voto. Em caso o eleitor ou a eleitora insista em tirar uma foto, pelo menos não dentro da urna, mas ali no local de votação? Não, a orientação nossa pela Justiça Eleitoral é fazer autuação em flagrante por crime eleitoral, assim como um porte de arma também. Mesmo a pessoa tendo porte de arma, só pode portar a arma quem está atuando na segurança das eleições. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Mas isso é uma besteira essa história de celular em cabine, rapaz. A pessoa que que vai tirar uma foto, ela sabe que não pode divulgar essa foto do voto, né? Eu digo assim, eu acho que tem que começar a ver a questão da consciência do eleitor. O eleitor tem que ter consciência, não pode. Eu vou levar meu celular no meu bolso, qual é o problema? Eu vou deixar meu celular no meio da mesa. Gastei um absurdo dinheiro no meu celular, vou deixar na mesa. Segundo o coordenador, você corre risco. Qual o risco? Tem muito ladrão aí solto aí se candidatando e não tem nada. E eu, porque levei um celular, vou preso. E já é uma eleição complicada, né, Denis? Porque são complicado mais ainda. São muitos números, botar o celular lá no... Mas é a lei. Mas a pessoa, quer dizer, eu colocar o celular na mesa lá, que aí me garante que vão olhar meu celular, desse movimento de biometria, de botar a mão. Eu que não deixo meu celular lá, eu vou levar meu celular no bolso, não vou tirar o celular, não vou tirar foto, não vou nem mexer. Eu vou chegar, digitar eu vou embora. Aí dizendo, não vou lhe prender. Eu digo, Maria, tanto ladrão sendo candidato aí, ninguém prende. Aí eu nunca roubei um centavo de dinheiro público.
É um negócio muito sério. Falando nisso aí, 5.100 policiais militares vão trabalhar, não vai ficar ninguém na Polícia Militar do Piauí, viu? Não vai ficar ninguém. Vai todo mundo. 200 corpo bombeiro, vai todo mundo, também não fica ninguém. O efetivo tem quanto? Tem pouco mais de 5.000, né? Então não vai ficar ninguém na Polícia Militar, viu? Esse vai dar danado aí, viu? Bom, mas então o pessoal está nos municípios também, né? Tem que ver isso também. Agora, precisa saber como é que vai ser. Né? A dúvida persiste no que diz respeito a... O policial está lá, no local, né? Fazendo a segurança do local. Aí tem um chamado de crime. E aí? É curioso, Douglas, que essa eleição já é uma eleição mais complicada, porque são vários cargos e muitos números. E de acordo com o TSE, esse ano o eleitor vai ter mais tempo para conferir o voto. Ou seja, ele digitou na urna, aquele tempo para finalizar vai ser maior. Então, o que a gente prevê, né, com a experiência de eleição, demora que maior, vamos ter filas enormes e demoras ainda maiores, ainda tem esse problema do celular, né? Não, aí tu imagina aí como o Tasso está dizendo, desculpe, a mesa, né, você deixa o celular lá, cheio de gente na sessão, a fila, quem garante que esse celular vai ser vigiado lá, rapaz? Mas nós temos que confirmar se realmente é dessa forma que vai acontecer, Douglas. O celular... Porque, pelo que eu entendi, você não pode elevar o celular. Então, para se a for, cabine não de pode votação. ir tirar foto. Então, se você está com o seu celular e você não usar, ok. Não, pois é isso, né? Eu acho que é isso. O celular está no meu... Só uma correção, pela lei, você pode levar o celular, coloca no bolso, mas na hora de ir para a cabine de votação, você não pode levar o celular para a cabine de votação. Tem que entregar para o mesário. Nem no bolso? Não, você tem que vou deixar levar o isso, celular. eu vou deixar o celular. Você tem Vamos que deixar perguntar pelo em celular. local adequado. E, obviamente, ele deve ter algum servidor da Justiça Não tem Federal, lugar algum adequado, não tem lugar mesário, para botar nem pra bolsa, tá nem olhando. nada. Mas é proibido Pois é, eu a primeiramente levar entendi o dessa aparelho forma. celular para a cabine de Vai ter que votação deixar em algum desligado local. no bolso, não pode. Assim como também a questão das armas, dessa vez aí a não arma também poderá vai. levar Ele arma falou sobre essa para os questão. locais de votação. Aí tem até uma distância de 100 metros das urnas eletrônicas. Agora a pergunta é a seguinte: se roubar meu celular, quem vai pagar? A Justiça Eleitoral vai pagar o celular? Bom, certamente entra naqueles critérios lá que você pode, né, recorrer a uma indenização do Estado, alguma coisa desse Aí tipo. eu roubo meu porque, de celular fato, agora, eu pela vou lei- esperar. Quem que vai receber? Meus netos vão receber o precatório do celular? Pode ser, vai mas receber, entendeu? pela questão da lei, de fato, você não deverá levar o celular para Não, a cabine bota de dentro da votação. cueca, por exemplo, não vai botar dinheiro na cueca, não pode botar um celular para ir para votar. Não tira foto. Rapaz, você não pode tirar foto. Deixar ali, você não pode pegar o celular, tirar e tal. Tá lá, você tá no bolso celular, tá no bolso fica, você só vai lá. Você não pode levar uma cola, um papel com número? Sim. Pode Sempre levar, pode, entendeu? né? E aí você não pegar o celular, não tirar foto. Se você for flagrado tirando foto, você é preso na hora ali e tal. Não tem nada. Eu acho isso, sabe, besteira. A Justiça Eleitoral que tem um problema para o eleitor. Porque, olha, hoje em dia tem muita mão de pluma, viu? Mão de pluma que é uma maravilha. Você não vê nem. Ó, os caras roubam do seu bolso, mas em cima de uma mesa, com um cara de mão ali. Eu acho só, Douglas, que vai ser muito difícil fazer esse controle. Eu também acho. Porque como nós estamos aqui já falando há algum tempo e hoje a gente reforçou, o tempo que a gente vai perder, entre aspas, o tempo que você vai gastar votando, ele é maior, porque nós vamos votar para 5 candidatos, né? Então, vamos votar para deputado estadual, federal, senador, governador, é isso mesmo, 5, né? E presidente. Então, o que acontece? Você vai perder mais tempo, vai estar lá dentro, o trabalho dos mesários é maior, tem mais gente no local, então eu acho que vai ser muito difícil fazer esse controle. Qual é o mesário, o segundo mesário, enfim, que vai ficar olhando o celular. Nós temos que contar com o bom senso do eleitor Claro, e da eleitora. claro. Né? Ué, vai Mas é a contar. lei, tá aí. E aí, vamos lá, nós 5 aqui estamos lá na fila. Quem quer saber que é aquele celular do Eliezer? Porque, por exemplo, o cara viu o Eliezer entrando, deixando o celular dele na Eu mesa. creio que eles estão Depois entrou o organizados João, pra isso, volta, né? tá no meio de 2. O Eliezer, meu celular é esse. O cara disse, não é. Digo, moço. Aí ele vai dizer o quê? Confusão. O cara leva um mais novo, sei lá. Rapaz, olha, isso vai ser outro problema, viu? Eu Isso não vai sei ser- Sem como é que falar acho que que a o gente eleitor tem que pode descobrir como é que chegar vai e dizer ser que está feita sem essa celular para o sistemática, né? mesário não vai vistoriar. Como o Eliezer? O eleitor pode chegar para votar, dizer que não tem celular e o mesário não vai vistoriar, não vai poder fazer não um tem essa baculejo questão de nele lá na vistoria, hora. Não. E outra coisa, vai com o celular dentro do bolso, dentro da cueca. Aí você, por exemplo, porque não vai tirar, rapaz. Eu sou jornalista, eu preciso estar com meu celular.
Entendeu? E outra coisa, não tem dinheiro para estar comprando celular toda hora, não. E tem um problema maior ainda, Douglas. Hoje o e-título é pelo celular. Como é que vai fazer se vai levar o título no celular para mostrar o... Então, assim, é sem lógica, as coisas sem lógica. Mas olha aí a foto, vamos lá. Vamos para os bastidores. Não, peraí, segura a foto aí, segura a foto. Antes eu quero tratar ainda de um assunto nacional, que é o Tasso trouxe essa questão aí, que foi a reunião do Supremo Tribunal Federal. Tasso, vem confusão por aí, viu, Tasso? É isso mesmo, Douglas. O ministro Gilmar Mendes se reuniu na última sexta-feira, final da última sexta-feira, com representantes dos estados, da União e representantes do Conselho de Secretários de Fazenda. O objetivo, Douglas, é buscar um consenso para resolver o impasse da alíquota unificada do ICMS. E o encaminhamento, e a gente destaca isso no Portal Dia, o encaminhamento é que a União já sinalizou que pode aceitar essa recomendação de que as alíquotas mínimas sejam facultativas aos estados, ou seja, o Piauí ou qualquer outro estado da República pode escolher se adere ou não à alíquota mínima do ICMS do combustível. A gente já vem destacando aqui, trouxe uma queda na arrecadação bilionária em todo o país. O Piauí mesmo tem algo em torno de 100 milhões de queda na arrecadação por mês, com a redução de 31% para 18% na alíquota do ICMS. E no próximo dia 26, já na outra semana, uma nova reunião deve ocorrer entre representantes de estados, União e o STF para tentar intermediar esse imbróglio aí e resolver de vez a situação, porque foi uma medida provisória, uma medida passageira que delimitou aí a sua alíquota única. Então, devemos ter... Só para a gente entender, vai ser estabelecido, ou seja, vai ser criada uma alíquota única, a mínima, o piso, né? Já foi criada uma mínima, né, de 18%, sim, né? Vai ser, não, digo, mas vai ser facultada. Isso. O Estado, pelo que a proposta que se iniciou, né, o desenvolvimento na reunião com o ministro Gilmar Mendes, os estados vão poder escolher se aderem ou não, ou se vão... aí o estado que não quiser pode botar 25, 30... Isso, e aí deve se mudar o texto da Constituição que trata justamente sobre isso nos estados. Então a tendência é que a gente tenha um entendimento sendo criado. Mas aí vai ter um outro problema, porque, veja, se não tem a alíquota mínima, se não tem o piso, né, não tem o estabelecimento da alíquota mínima, então você não tem referência, a população não tem referência para dizer se está alto, se está baixo. Se você tem 18%, vai ficar complicado, porque vamos supor que um estado não vai aderir, o estado se não aderir, 18% bota 24%, 25%, a população lá em cima, né? Mas vem cá, rapaz, o estado aqui vizinho e tal está comprando 18%, o estado tal está comprando 18%, porque aqui é 25%. De qualquer forma, isso vai dar uma confusão, né? Vai dar confusão, vai dar cobrança, vai novamente lá esbarrar na política. E aí, vou passar aqui a bola para Éder Maciel para fazer o giro. Aí, Éder, abacaxi, bom, se a governadora Regina Souza decidir mexer agora, mexer nos percentuais, de acordo com a próxima reunião que foi decidido, se a governadora Regina Souza, o mandato dela termina dia 31 de dezembro, né? Sim. Isso. Então, se ela decidir resolver isso até 31 de dezembro, é uma coisa. Se ela deixar para o próximo governo, é uma bomba que vai estourar na mão do próximo governador, que vai ter que decidir, né? Segue os 18%. E aí, Tasso, continua com esse déficit que o Tasso mencionou, ou se decide aumentar para recuperar o déficit, mas aí vai ter o desgaste. É o que você diz, é um abacaxi, só passando o abacaxi de uma mão para o outro. Eu não acredito que isso, não sei se os colegas concordam, será resolvido agora, num período desse. Porque esse aí, para a base governista, não vai significar, dependendo da decisão, né? Pode não ser bom, o tiro pode sair pela culatra, entre aspas, que eu não gosto de usar essa expressão
tiro. Mas assim, quando se trata de finanças, Douglas, quando se trata de imposto, né, Tássio, e João e Eliezer, e o que pode subir, encarecer as coisas, né, quando passa pelo nosso bolso, são decisões muito difíceis. Nós estamos falando de economia, nós vimos aí o que aconteceu com a questão dos combustíveis, que agora está todo mundo até um pouco mais aliviado, mas a gente viu a briga que foi e também... Você viu na reportagem, o pessoal já com medo, né? De passar da eleição voltar de novo. Pois gasolina de R$8. Então, assim, eu acho que as decisões que envolvem a economia, e a economia é o que está norteando aí essa eleição, elas são muito delicadas. Não acredito que a governadora Regina Souza vá resolver isso agora, de antemão, pode até ser, mas acho difícil. Como você mesmo relembrou, ela termina o mandato dia 31 de dezembro, então acho que vai haver muita cautela, muita discussão, ainda aguardo da outra reunião para poder resolver. E, de repente, isso vai se estender mesmo e vai cair na mão do próximo governador. Tem só um detalhe que é bom lembrar, que todas as vezes que a gente fala em tributação, em cobrança de imposto, aqui no Brasil a gente tem tratado tudo com certo amadorismo, porque faz tudo às pressas, sem levar a discussão a um nível elevado que deveria ser tratado na histórica e na famosa reforma tributária, que há décadas se fala de uma necessidade. Mas olha, eu me lembro, sabe, eu ouvi falar em reforma tributária ainda quando o saudoso Mussa Demes ainda era deputado federal pelo Piauí. Era uma das bandeiras de luz. Uma das primeiras propostas de reforma tributária. De lá para cá passou de mão em mão, nunca se fez absolutamente nada, a não ser intervenções pontuais como essa do ICMS. Exatamente, quando o cinto aperta muito, quando foi essa questão do combustível, aí de forma completamente improvisada, tenta-se mudar a alíquota por decreto, enfim, tentam fazer algum tipo de ajuste pontual e muitas vezes até mudando a legislação. Por exemplo, antigamente se dizia que, olha, o Congresso tem que discutir mudanças nos impostos desse ano para começar a vigorar no ano que vem. Hoje não. A partir, o que a gente observou já no começo desse ano é que o governo, o próprio Congresso se reunia, elaborava ali decretos legislativos, decreto presidencial, se tomava uma decisão numa noite, já na outra semana entrava em vigência, enfim, há uma certa insegurança jurídica para discutir assuntos que são muito relevantes. Né? Quando a gente fala da redução do preço do combustível, e qualquer brasileiro sabe que a redução no preço da gasolina foi muito acentuada, o cidadão chegou a abastecer com a gasolina a R$8 aqui no Piauí e hoje em muitos lugares está abaixo dos R$5. Exato. Agora, tem um outro lado, que é a questão dos cofres estaduais. O Tássio falava agora há pouco da queda de arrecadação nos estados, e é bom lembrar que é dinheiro que deve ser investido na educação, na saúde, na segurança. Então, é uma conta que, para ser fechada, ela precisa ser bem discutida e de forma serena, não pode ser de forma assodada, porque é até, de certa forma, muito incompreensível que se discuta até questões de alíquotas no próprio período eleitoral, porque, obviamente, qual é o político que vai dificultar as coisas antes das eleições? Ninguém. Ninguém vai discutir. Qualquer governador, no caso da governadora Regina Souza, que não é candidata. Mas ela apoia, ela tem um candidato. Qualquer governador tem envolvimento do período eleitoral. Exatamente. Então, são assuntos tão sérios que deveriam ser tratados no âmbito correto, na reforma tributária. Né? A gente tem o ano que vem, por exemplo, que não vai ter eleições. Então, seria um momento adequado, um momento ideal para que todo o Congresso ali eleito pelo povo sentasse e discutir. Olha, agora sim, depois de tantas décadas de discussão, é o momento ideal para a gente discutir essa situação, até porque, de fato, é um assunto muito sério. A gente está falando de tributação, é um assunto que impacta diretamente no nosso bolso, como contribuinte, no bolso de qualquer cidadão brasileiro e da mesma forma nos cofres estaduais, nos cofres federais, que é dinheiro que obviamente deve ser utilizado para a prestação de serviços públicos. Então tem que ter uma equação muito boa e uma discussão séria, serena, com certeza ela não é feita se você colocar a política, né, a questão eleitoral, a questão partidária na frente desse tema que impacta na vida de todo mundo. Elias, ainda sobre esse assunto, é a seguinte situação. Como todos disseram aqui, essa questão só vai ser resolvida com uma reforma tributária. Uma reforma tributária ampla, profunda e que toque nos pontos certos. Quando você diminui o imposto de forma artificial,
você abre mão de receita. E aqui eu não estou entrando no mérito se o imposto é alto, se o imposto é baixo, se pode, se não pode, não interessa. Sim. Você abre mão de receita. Né? Se eu cobrava 20, estou cobrando 18, então tem uma queda. Não é reforma tributária, isso não é reforma tributária. Porque a reforma tributária precisa levar em consideração outros aspectos, como, por exemplo, o percentual de taxação da cesta básica. Porque hoje o rico, quem é rico, que tem helicóptero, que tem iate, quando ele vai comprar um quilo de arroz, ele paga o mesmo percentual que o pobre paga no quilo de arroz. Fato. Então, esse sistema tributário, ele não é um sistema tributário correto. Justo. Não é justo. Não é justo. De forma nenhuma. Não há, por exemplo, uma tributação chamada progressiva. Não é? Quer dizer, quanto mais você ganha, mais você paga. Isso é normal. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você paga. Não é possível. Sim. É que o mototaxista que comprou a moto dele, a prestação, 34 meses, 36 meses, 40 meses, e que ganha o pão de cada dia, fazendo corridas, né, de mototáxi, tem que pagar aquelas taxas lá da prefeitura. O IPVA. Tem que pagar as taxas da prefeitura para se cadastrar, para ter lá o número, o registro, esse trânsito para operar. Aí ele vai ter que pagar IPVA. O IPVA ele vai ter que pagar. Mas o empresário que tem um iate de luxo, que passa o final de semana com regado a champanhe caríssimo, a bebidas caras, comidas caras, farras, não paga R$1 de imposto. Quem tem um helicóptero para ir para suas ilhas paradisíacas, não paga R$1 de imposto. Quer dizer, esse sistema de tributação não é correto. Então tem que ter alguém para peitar essa história, e impor o que deve ser imposto. Daí, aproveitar quando se fala aquele período de lua de mel, está entrando os primeiros meses e tal. E para passar para o Eliese, só mais uma questão. Essa reforma tributária também, ela não pode ser só em torno dos percentuais, que é o basilar, né? que é o básico assim para... Ela tem que ver o seguinte, por exemplo, no que diz respeito a combustível, o que adianta você estabelecer um determinado percentual para combustível se você não tem o principal problema do combustível resolvido, que é o refino. Eu faço a extração do petróleo bruto aqui no Brasil, envio o petróleo bruto para o exterior, tá? Pago para ir para lá, eles fazem o refino, eu pago o refino e pago para trazer de volta. Como é que pode? Então, se você não resolver também questões estruturais ao lado da reforma administrativa, olha a origem, né? Digo, vem cá, tributação do combustível. Bom, mas não é só a tributação, tem que vir até aqui, resolver isso aqui para poder, né? E, aliás, então é muito detalhe que tem que ser pensado para se resolver agora. Que tem que ser feito, porque nesse país, para os pobres só conhecem imposto na hora de pagar. Os pobres não conhecem, as pessoas mais pobres não conhecem o imposto transformado em prestação de serviço. E eu acredito que esse último ponto que você tocou, Douglas, é o preponderante nessa situação. O problema nem tanto é a carga tributária, nem tanto é os impostos que a gente precisa pagar, mas é lá na ponta a falta do retorno. Além de tudo, não tem retorno. Se a gente pagasse altos impostos e tivesse uma boa saúde pública, uma boa educação, bons serviços, uma boa segurança, estava todo mundo satisfeito, não tinha do que reclamar. Né? Mas não, é como se o dinheiro nunca desce, o dinheiro sumisse, ninguém sabe o que acontece e a população sempre continua pagando de maneira desigual. Os impostos são cobrados pelo governo federal, tem impostos que são cobrados pelos governos estaduais, pelas prefeituras, cada uma na sua forma de cobrança, na sua linha, com as suas competências e muitas falhas em todo esse processo. De outro lado, é bom lembrar também dos sonegadores, aqueles empresários que muitas vezes não pagam os seus impostos devidos, ou até pessoas físicas também. Essas pessoas continuam tendo direito aos serviços que são garantidos, custeados pelos impostos arrecadados, mesmo sem pagar devidamente. Então, tem uma cadeia de prejuízos envolvida em toda essa situação. E aí, quando você pensa numa reforma que envolve o Congresso Nacional, como convencer os deputados de cada estado? Como convencer os senadores?
Qual a ideia do próximo presidente? É que o próximo presidente, que não sabemos ainda quem será, pensa sobre isso? Será que ele vai conseguir mobilizar, formar uma coalizão que acompanhe as suas ideias? Porque assim, por exemplo, proposta de imposto único existe, mas como viabilizar? Não pode ficar só da boca para fora, é preciso ter força para fazer valer uma reforma dessa natureza. O fato é que o presidente também, acho que falta diálogo dos presidentes também. Isso. E aí o Brasil figura, formar suas bases, trata logo de formar a maioria ali, mas não abre o jogo. Tem que abrir o jogo. Olha, eu estou chegando para fazer a reforma tributária, a reforma administrativa, doa quem doer, tem a greve, tem a manifestação, que o seu governador ligue para você, que o presidente do seu partido ligue para você. Não interessa. Vou fazer o seguinte: topa. Se não topa, fica fora. Faz aí depois um plebiscito, consulta a população. Se o Congresso se nega, consulta a população. Entendeu? Mas então tem que sair desse redemoinho do mesmismo, da Douglas, mesma coisa. E tem um detalhe interessante, você pontuou várias questões, porque quando a gente fala sobre reforma tributária, realmente é ampla, profunda, e aí a gente tem que lembrar do famoso imposto de renda, né? Para o ano que vem, e aí tem um detalhe, não sei se o nosso colega telespectador está lembrando, né? Isso aí mas para o ano que vem, quem ganhar cerca de R$ 1.900, ou seja, um salário mínimo e meio, né, já vai estar pagando imposto de renda diretamente na fonte, ou seja, o trabalhador comum que vai ter uma renda de R$ 1.900, na prática, quem recebe um salário desse anda longe, mas muito longe de ser rico, já vai estar pagando o imposto de renda direto na fonte, ou seja, enquanto você tem grandes fortunas que pagam um percentual maior, mas que proporcionalmente não impacta, né, da mesma forma que um cidadão, um trabalhador comum que tem uma renda pequena, né, principalmente se a gente levar em consideração que essa faixa de renda, obviamente, utiliza boa parte do seu salário para a cesta básica, como você disse. Então, além de ter um gasto absurdo com a carga tributária na cesta básica, mesmo tendo um salário baixo, vai pagar um imposto de renda, algo que seria inimaginável se a gente fosse pensar na urgência, na demanda, na necessidade de se tratar um assunto como esse de forma bem ampla. Então, quando a gente diz aqui que meras mudanças de alíquotas em determinados setores não resolve o problema, é porque o problema não é só numa área, não é só no setor. Não é só imediato, né? O sistema ele é injusto em toda a sua amplitude. Por isso que ele precisa ser tratado de forma bastante ampla, ser discutida sem assodamento político. Aí você fala um detalhe interessante, porque todo mundo, quando ganha uma eleição, ele tem um período ali de lua de mel com o eleitorado. Se ele não aproveitar esses primeiros 4, 5 meses para tentar fazer reformas estruturais, depois ele já perdeu ali boa parte dessa popularidade, né? Os outros grupos políticos já tomaram de conta de uma parte do governo, então, de fato, dificulta ainda mais. Agora, o que eu fico pensando assim, o Estado brasileiro é de uma eficiência na hora de evoluir nos mecanismos de cobrança, que é algo invejável. Na hora de cobrar, agora como o João trouxe, quem ganhar 1.900 já vai ser tributado na... Quer dizer, os mecanismos de cobrança de impostos, eles são melhorados do ponto de vista do Estado, de arrecadar de uma forma brilhante, assim. Deve ter mentes brilhantes pensando diariamente como melhorar a arrecadação, o sistema de arrecadação. Agora, não há nada no que diz respeito à volta desses impostos. Não se tem volta de imposto, não se tem serviço de qualidade, e além de tudo isso, os ricos pagam menos. Uma outra questão também que tem que ser resolvida também, essa guerra fiscal entre estados também. Eu acho que é preciso. Você defende incentivos? Eu defendo. Acho que é preciso ter uma margem, né? É preciso se estabelecer uma margem para ser explorada por cada estado, uma margem. Porque no fundo mesmo é a questão do Estado, por exemplo, ser um Estado propício do ponto de vista de recursos naturais, de logística, de uma série de questões para aquele tipo de produto, de produtor. Então, no Brasil, eu tenho 3, 4 estados que se encaixam nessa. Aí, ele tem que ver questões que não precisam ser discutidas. Já é natural que cada estado procure ser assim. Segurança jurídica,
ter segurança jurídica, cumprir os acordos que foram feitos com as empresas, entendeu? Infraestrutura necessária, aí quando eu falo estradas, para escoamento da produção, energia, internet. Então, eu acho que hoje muita coisa. Tão importante quanto o incentivo fiscal é que o Estado tem uma certa estrutura, porque vem cá, veja bem, o Estado ele recebe tantos por cento, ou a empresa recebe tantos por cento de incentivo fiscal, mas se ela tem que pagar mais para escoar, pagar mais para produzir, pagar uma estrutura própria de internet, pagar uma série de coisas, o que vai compensar essa coisa? Tem prejuízo com energia, me permite, Douglas e colegas, é uma informação que eu acho relevante, que o colega que está passando. O levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, né, ainda de outubro do ano passado, apontou o Brasil com a 14ª maior carga tributária para toda a população. Aí cai no que a gente estava falando. Do mundo, né? Exato. Outros países cobram taxas bem maiores, mas conseguem dar um retorno maior à população, que é o que o Douglas e você bem citaram, João. Que existam os impostos e que eles discutam amplamente, talvez que resolvam, mas que tenham um retorno. Se tivesse retorno nesse assunto, nem estava sendo discutido. Todo mundo a gente discute até porque isso. se o cidadão paga o imposto, aí depois tem que pagar a escola para o filho, plano de saúde. Rapaz, obviamente o brasileiro ele é tão assim, tão tranquilo, e tão pacífico que, por exemplo, se aqui funcionasse tudo, saúde e educação funcionasse tudo, aí alguém dos Estados Unidos, alguém de outro país aí, sei lá, Nova Zelândia, por aí, olha, mas aqui o imposto de vocês é muito caro. Sabe o que o brasileiro ia dizer? Não, rapaz, a gente paga muito, mas a gente tem escola de qualidade, a gente tem educação boa, a segurança funciona. O brasileiro ia justificar e aceitar essa carga tributária, mas nem isso, né? Quer dizer, é preciso ter uma questão. Agora, essa bomba aí, voltando a falar do caso específico, essa bomba aí do STF aí, a história do governador que vai entrar. Ele vai entrar logo aumentando imposto, saindo dos 18 para 20, para 22, para 23, para 24. Eita, presente de grego, viu? Sinceramente. E é tempo, né, obviamente, de toda a sociedade acompanhar as propostas dos candidatos relacionadas a essa questão tributária. Minha gente, vai mudar de governo aí. Mudar de governo, eu digo o nome. O nome vai mudar. O nome vai mudar. A gente tem dois nomes aí que despontam como favoritos, Rafael Fonteles e Silvio Mendes. Provavelmente, a não ser que aconteça um hecatombe daqui para lá, um furacão, ou será Rafael Fonteles, governador, ou será Silvio Mendes. Então, a população precisa acompanhar. Gente, precisa acompanhar. Eleição é emoção, eleição empolga, tem que ter esse componente emotivo, tem. Mas depois que passa, aí nós temos que avaliar a nossa condição de vida. É o gás que o neném foi comprar e tem que pagar R$140. É possível o brasileiro pagar R$140 no botijão de gás? Entendeu? É a gasolina que você paga no posto de combustível, é a cesta básica, você está indo para o supermercado. Quem pode ir, né? Quem pode? Você está indo para o supermercado. Com o mesmo dinheiro de 2 meses, 3 meses atrás, você está comprando mais ou menos alimentos. É uma medição fácil para você fazer. Quem compra no caderninho, na quitanda, no final do mês, né? A sua conta está aumentando ou está diminuindo? Então precisa acompanhar e cobrar, posta na rede social, diz que está caro, todo mundo. E assim a gente vai desenvolvendo mecanismos de cobrança. Mostra a foto aí, por favor. Mostra aí. Aí você tem a foto aí, põe na tela aí, por favor. Silvio Mendes e João Vicente Claudino. O ex-senador João Vicente já declarou apoio ao palanque da oposição, liderado por Silvio Mendes do União Brasil. Mas sem participação na campanha. Declarou voto, declarou apoio. Mas a partir desta quarta-feira, depois de amanhã, dia 21, a convite do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, João Vicente Claudino estava na caravana de Silvio Mendes nas viagens da reta final da disputa. Olha aí o componente novo nesses próximos dias de campanha. O primeiro compromisso será no município de União. João Magalhães. É um reforço, vamos dizer assim, na prática, porque obviamente
O cidadão já tem conhecimento desse apoio de João Vicente Claudino Silva Mendes para o governo do estado. No entanto, de fato, foi um apoio que foi ali divulgado, mas na prática, João Vicente, de fato, não vinha participando dos atos de campanha, né? Não teve ali aquela discutindo perante o público propostas, principalmente nessa área tributária, nessa área do empresariado, no segmento que ele representa, mas agora, de fato, um reforço, um esforço de articulação do ministro Ciro Nogueira para essa reta final de campanha, uma eleição bastante acirrada. Essas 2 semanas são decisivas e, obviamente, que cada estratégia que você conseguir ter sucesso ao colocá-la em prática pode fazer diferença no resultado final das eleições. Coloca a hora certa aí na tela, por favor. Hora certa aí. E acabou. Agora acabou mesmo. 15 Papoca, vem aí o comando geral, por favor. Aí. Vamos lá. Comando geral aí, PLS, fazer a chamada para amanhã. Amanhã logo cedo, a partir das 6 horas da manhã, na FM O Dia, e a partir das 7h30 da manhã, também na O Dia TV. Comando geral, sempre com as primeiras e principais informações para a população. E você que está nos acompanhando, agradecendo logo meu amigo Tássio Cruz, e João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Edna Maciel, um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima tarde, uma ótima semana, muita prudência em todos os aspectos. Estamos próximos de uma eleição, os ânimos mais acirrados, a pandemia continua, a violência também, então muita prudência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a 1h25, logo após a propaganda eleitoral na O Dia TV, no sistema O Dia de Comunicação. Aqui você sabe, hein? Pode confiar. Até amanhã.